Salve Maria, o livro de sabedoria, mais um livro deuterocanônico, e vamos aprofundar um pouco sobre esse livro e responder também às acusações protestantes acerca dele. O livro da sabedoria foi escrito em grego, em algumas versões e manuscritos antigos era atribuído a Salomão. Porém, certamente de responsabilidade de um autor anônimo entre os anos de 150 e 50 a.C. Contém duas partes gerais, os primeiros 9 capítulos, tratando da sabedoria sob seu aspecto mais especulativo, e os últimos 10 capítulos que tratam da sabedoria da perspectiva histórica. O seguinte é a linha de pensamento do autor na parte especulativa. Dirigindo-se aos reis, o escritor ensina que a impiedade, o castigo dos tribunais e a morte são alheios à sabedoria. Ele expõe e refuta os argumentos que os ímpios mostram em contrário, e de acordo com o livro, o estado de espírito dos ímpios é contrário ao destino imortal do homem. As suas vidas presentes são apenas, na aparência, melhores do que as dos justos, e seus fins são uma prova inquestionável da loucura de seus caminhos. Ele, então, exorta os reis a buscarem a sabedoria, o que é mais necessário para eles do que para as pessoas comuns, e descreve sua feliz experiência própria na busca e posse daquela sabedoria que é o esplendor de Deus e que é dada por ele aos justos suplicantes. O autor ainda acrescenta a oração, pela qual ele mesmo pediu que a sabedoria e o Espírito Santo de Deus pudessem ser enviados a ele do céu, e concluiu com a reflexão de que os homens de antigamente eram guiados pela sabedoria. Uma reflexão que forma uma transição natural para a revisão da história antiga de Israel, que constitui a segunda parte de seu trabalho. A linha de pensamento do autor, nesta parte histórica, também pode ser facilmente apontada. Ele elogia a sabedoria de Deus por suas relações com os patriarcas desde Adão até Moisés. Também por sua justa misericórdia, conduta em prol dos habitantes idólatras do Egito e Canaã, no seu contraste com a loucura total e consequente imoralidade da idolatria, sob suas diversas formas. E, finalmente, por sua proteção sobre Israel durante as pragas do Egito e no cruzamento do Mar Vermelho, uma proteção que foi estendida a todos os tempos e lugares. Essa proposta de vida assente na revelação de Deus, manifestada na história e no mundo criado. É desenvolvida em 3 partes. Primeira parte. A sabedoria é o destino do homem. Descreve-se a sorte diversa dos justos e dos ímpios, à luz da fé, sendo a justiça imortal. Deus reserva a imortalidade aos justos. Continuando. Segunda parte tem um elogio da sabedoria, a origem, natureza, propriedades e dons que acompanham a sabedoria, e a personificação de Deus. Elogio da sabedoria elevando acima dos valores mais apreciados neste mundo. A sabedoria, na história de Israel, descreve a presença e atividade da sabedoria em toda a história do povo de Israel, com especial incidência sobre o Êxodo, em forma de midrash e de contraste que caracterizam o estilo desta terceira parte. Mas o autor também manifesta conhecimentos profundos de outros livros, como Gênesis, Provérbios, Ben-Sirac e Isaías. Merece um relevo especial e a brilhante polêmica contra a idolatria. Provando a autenticidade. Primeiro, a sabedoria e Jesus, né? O Jesus, como ele vai citando o livro de sabedoria de alguma forma, os paralelos que existem, né? Por isso a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Lucas 11:49. Perceba, leitor, que estes são o mesmo discurso de Jesus. Só que no relato de Mateus, Jesus diz: eu lhes mandarei profetas. Mas no de Lucas, Jesus fala: a sabedoria de Deus disse. Fazendo o cruzamento dos versículos, vemos que Lucas identifica Jesus como a sabedoria divina. Portanto, para o evangelista, Jesus é a sabedoria de Deus. Ao Evangelho de João, isso se faz ainda mais forte quando o evangelista usa os elementos
e características dadas no livro da sabedoria, a sabedoria para se referir a Cristo, comprovando assim a utilização dele pelos apóstolos e, consequentemente, a inspiração deste livro. Uma tabela comparativa foi feita para melhor demonstrar as referências. Existe um paralelo entre Sabedoria 9:9 e João 1, do 1 ao 3. Sabedoria 7:21 e João 1, versículo 3. Sabedoria 6:18 com João 14, versículo 15. Sabedoria 7:26 com João 8:12 e João 1:9. A sabedoria como luz em contraste com as trevas, Sabedoria 7:30, um paralelo a João 1:5. Da mesma forma, as epístolas paulinas continuam a identificar Jesus como a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, do 24 ao 30, é o melhor exemplo. Aí Cristo é claramente identificado como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Outros trechos de importância são: Sabedoria 9:9 está em paralelo com 1 Coríntios 2, versículo 7. Sabedoria 6:11 em paralelo com 1 Coríntios 2:9. E Sabedoria 3:6 em paralelo com 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. O livro de Hebreus, apesar de nunca se referir a Jesus diretamente como a sabedoria, indica o mesmo atributo comum. Em Hebreus 1:3, a palavra grega apaigasmar, raríssima na Bíblia, é utilizada para descrever Jesus como resplendor da glória de Deus. Esta, curiosamente, é a mesma palavra usada em Sabedoria 7, do versículo 25 e 26, para descrever o resplendor da sabedoria. Então aqui são algumas passagens, né, que vai estando em paralelo, mostrando a autenticidade desse livro. Aí na sabedoria, no livro de sabedoria vai ter uma passagem que vai ser como se fosse uma profecia, né? Como se fosse algo referente a Cristo, em Sabedoria 2, do 13 ao 20. Sabedoria 2, do 13 ao 20. E essa profecia, ela se refere diretamente aos ultrajes que o Sinédrio e os soldados romanos promoveram contra Jesus. Ou seja, é citada a Sabedoria 2, do 13 ao 20, e essa profecia se cumpre em Lucas 23, versículo 35, e o versículo 37 e 39. Então aqui é um pouquinho do que a gente pode, e também em Marcos 14, versículo 61 ao 65, em Marcos 15, do 15 ao 19, e em Marcos 15, do 30 ao 31. Então, todos esses acontecimentos não é previsto em nenhum outro livro, a não ser no livro de sabedoria. Então, que é um pouquinho do que a gente pode mostrar a autenticidade e a canonicidade do livro de sabedoria. Nenhum desses acontecimentos é previsto em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, somente no livro da sabedoria. Poderia um livro de inspiração puramente humana acertar tão corretamente uma profecia? Solucionando o caso da morte de Judas pelo livro da sabedoria. Muitos ateus e outros inimigos da Bíblia, para atacar o livro santo, usam os diferentes relatos da morte de Judas, encontrados nos livros de Atos e Mateus, para dizer que a Bíblia entra em contradição. Evidentemente, esse é um problema para o cânon humano, seguido por protestantes, porém não para o verdadeiro cânon bíblico cristão. O Evangelho de Mateus cita Judas morrendo enforcado, porém no livro dos Atos dos Apóstolos, mesmo Judas é descrito morrendo por se jogar de um precipício. As tentativas protestantes de explicar o caso chegam a ser fantasiosas e não resolvem, mas a explicação católica não, e esta é decisiva. Estas duas versões da morte de Judas são justamente as mortes que estão relatadas no Antigo Testamento. Uma delas no livro de Sabedoria e outra no livro de 2 Samuel. O autor do primeiro Evangelho e do livro de Atos, os quais conhecemos pela tradição como Mateus e Lucas, respectivamente, relendo à luz da sua fé as Escrituras, procuram de algum modo mostrar que a morte de Judas fora análoga a mortes do Antigo Testamento.
o homem desesperado. E Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus 27, versículo 5. Esse foi o homem que morreu em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 23. Vendo Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa, e se enforcou e morreu. O homem ímpio, citado em Atos 1,18. Ora, esse adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Falando sobre a morte de Judas, né? E o livro de sabedoria vai dizer o seguinte: em breve os ímpios tornar-se-ão cadáveres sem honra, objeto de opróbrio, para sempre entre os mortos. O Senhor os precipitará de cabeça para baixo, sem que digam palavra, e os arrancará de seus fundamentos. Serão completamente destruídos, estarão na dor, e sua memória perecerá. Sabedoria 4,19. Que vai mostrando que tanto Mateus usa uma referência de Samuel e Lucas usa uma referência do livro da sabedoria para fazer uma leitura da morte de Judas, né? Além dessa comparação aparente, temos a palavra linguística que Lucas estava usando o livro de sabedoria, pois a palavra usada para mostrar a queda de Judas em Atos 1,18, pronés, que indica justamente uma pessoa que é jogada ou se joga de cabeça para baixo. Essa é a mesma palavra já usada no livro da sabedoria, na Septuaginta, para designar o mesmo tipo de morte, de Atos 1,18. E Sabedoria 4,19 usam o mesmo termo, né? Pronés. Diferencia-se somente a declinação da mesma palavra por causa da posição e função dela na frase. E a palavra que é usada na Bíblia é usada unicamente por Lucas em Atos e pelo autor da sabedoria. Logo, de onde teria Lucas retirado esse relato tão idêntico? Evidentemente, a explicação da morte de Judas é um problema para os protestantes, mas para o católico, que possui todos os livros inspirados e completos, essa morte aparentemente contraditória torna-se um belo exemplo de como Deus age para com os inimigos dos seus filhos. Aqui é um pouquinho provando a autenticidade do livro de sabedoria.